Oi, gente, tudo bem? Entrando aqui, quase perdi o nosso horário, mas deu tudo certo, cá estamos e vamos começar a nossa live hoje para a gente falar um pouquinho, boa noite, para a gente falar um pouquinho aqui sobre estudo de informativos, que é uma coisa que me perguntavam há muito tempo e eu não tinha conseguido ainda um tempinho para falar com vocês sobre isso. Hoje queria deixar essa live sobre como estudar informativo, sobre a importância de informativo e até mesmo, né, para quem não é ainda tão concurseiro, ainda não está estudando tanto para concurso, falar um pouquinho sobre o que é o informativo. Então, olha só. Oi, Boa Vista. Oi, Sandra. Minha cidade natal. Que legal. Oi para vocês aí. Tomei um tacacá por mim. Bom, então eu quero começar falando para vocês um pouquinho sobre o que é o informativo. Então, olha, o informativo de jurisprudência é algo oficial, algo feito por uma equipe dos tribunais, né? No nosso caso, a gente nos interessa especialmente os tribunais superiores, então STJ e STF. E aí, oi, Vitória da Conquista Bahia, tudo bom, João Vitor? Então, e aí essa equipe faz um informativo com o que teve de mais interessante, de mais importante e que foi julgado por aquele tribunal. Então, o informativo, ele é a jurisprudência, mas a jurisprudência colocada de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil de se ler, tá? Então, tido isso, o que significa o informativo? O informativo é jurisprudência, o informativo tem esse conteúdo de decisão judicial, mas com um tema, com uma abordagem mais interessante. Então, a partir disso, a gente vai falar sobre por que é importante estudar informativo para concurso público da área jurídica. Qual área jurídica? Qualquer área jurídica, até para técnico e analista de tribunal, até especialmente para juiz, promotor, defensor e essas carreiras aí que são carreiras fim. Bom, como é que a gente estuda informativo? Hoje em dia, a gente tem uma grande quantidade de oferta de estudo de informativo. Então, nós temos sites especializados em informativo que vão dar versões completas, versões resumidas, que vão fazer link do informativo com determinada doutrina. E a gente tem podcasts, eu até já indiquei algumas vezes aqui, podcasts que tem no iTunes, que tem no Spotify, com áudio sobre o informativo. No próprio site dos tribunais também tem o informativo em áudio. E a gente tem ainda o informativo propriamente dito, que é a forma que eu mais recomendo, sinceramente, para ser estudado. Então vamos lá. Se a gente vai estudar o informativo propriamente dito, como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa é a gente pegar e se inscrever nos sites dos tribunais. Então, eu vou abrir lá a página do STJ e eu vou colocar dentro do sistema push de informativo, vou colocar meu e-mail, vou criar uma senha, depois eu vou no site do STF e faço a mesma coisa, coloco meu e-mail, coloco minha senha, crio um cadastro e peço para receber o informativo todas as semanas, tá? Então, eu vou anotando aqui algumas perguntas que vocês estão fazendo, né, áudio e tal, para depois ir esclarecendo aqui. Então, olha só, eu vou colocando o meu cadastro lá e toda semana, ou sempre que sair o informativo, eu vou receber no meu e-mail o informativo. Então, a primeira coisa que eu recomendo que vocês façam é isso, é pegar e se cadastrar no site do STF, no site do STJ, vai lá no informativo, se cadastra e você vai começar a receber a partir dos próximos informativos. Quanto de informativo que costuma cair numa prova de concurso? Eu fiz uma estimativa das últimas provas que eu analisei, cai ali na objetiva de 15 a 20% de questões que estão com resposta no informativo. Vale a pena ainda assim estudar informativo, considerando que é só 15 a 20%? Vale. Deixa eu dizer para vocês por quê. Primeiro ponto, por que vale a pena estudar informativo? Eu falei para vocês que o estudo, ele precisa ser, eu até brinquei, né? Igual o Zaffaroni diz,
conglobante. Então eu não posso estudar só para prova objetiva, porque não vai acabar na prova objetiva. Eu vou ter uma prova discursiva pela frente na maioria dos concursos. E lá na prova discursiva, gente, aí o percentual do que cai de informativo sobe muito. Então aí de uns 20%, isso vai subir às vezes para 50%. E depois, na prova oral, numa prova de sentença, é uma prova específica lá de promotor, de outra carreira jurídica, vai aumentar muito a quantidade que cai de informativo, tá? Então esse é o primeiro ponto, por que eu preciso estudar por informativo, essa necessidade de um estudo conglobante. Segundo ponto que é muito importante você estudar informativo é você se atualizar. Então, direito é uma ciência, né, dentro das ciências sociais, é uma ciência humana e que a gente vai tendo muita alteração legislativa e alteração de jurisprudência. Então, eu peguei o exemplo aí da condução coercitiva, que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês hoje, se der tempo, para vocês verem o tanto que muda o entendimento de uma hora para outra, e a forma mais fácil da gente saber dessa mudança de entendimento é pelos informativos. Aí, algumas pessoas, eu abri hoje a caixinha de perguntas para me mandarem perguntas sobre a live de hoje. E algumas pessoas me mandaram perguntas assim: como eu faço para entender? Eu leio informativo e eu não entendo nada. É assim mesmo. Olha só, quando você está começando a estudar informativo, você realmente não vai entender muita coisa, principalmente se a sua base doutrinária, se a sua base de leitura de lei ainda está fraca. Então você vai começar, pega o informativo inteiro e suponhamos ali, de 30 ementas que estão ali na forma de informativo, você vai entender 2 a 3. E isso eu acho muito legal, a leitura de informativo, para já servir como uma revisão, porque você vai vendo que você tá bem ou você tá mal, né? Então você vai ali progredindo com a leitura do informativo. Chega uma hora, quando você já está começando a passar nas provas objetivas, que você vai pegar um informativo para ler e você vai saber, vai conseguir entender praticamente tudo daquilo que está no informativo, tá? Então, pode ser pelos sites? Pode. Pode ser a versão resumida? Pode. Eu, Geilza, prefiro direto na fonte, prefiro aquele informativo que chegou para você direto do STF, direto do STJ, porque eu nunca sei, vai que alguma coisa, alguma interpretação tenha sido feita errada e você, né, é induzida naquele erro. Enfim, eu prefiro que seja direto. Agora, que tenha grande parte do pessoal que passa em concurso tenha estudado por sites e por aulas de informativo, isso é a maior verdade. Então, assim, outra dica que eu dou para vocês: o Gran Cursos tem feito algo que eu acho fantástico, que é gravar aulas de informativo. E essas aulas, elas ficam gratuitas quando elas estão ao vivo. Então, a aula é gravada, a aula de informativo ao vivo, e depois ela vai para a plataforma e aí ela é só para quem é assinante. Mas quando ela tá ali ao vivo, você vai ter essa aula gratuita. Então você pode também testar algumas aulas dessa daí. Qual é a coisa mais importante do informativo? É você não desistir. Então, eu estudei aqui o informativo, eu não estou conseguindo entender 100%, tranquilo, eu sigo adiante, eu não paro a minha vida para tentar entender aquele informativo, senão não vai render. Então eu sigo a minha vida, li o informativo, não consegui entender grande coisa, sigo no meu cronograma de estudo. Então hoje aqui no feed aqui do Instagram, eu postei um cronograma de estudo. E nesse cronograma, tô até com ele aqui, tô com ele aqui. Então eu postei aqui um cronograma. Então, por exemplo, depois vocês olham no feed, eu coloquei ali maio, dia 16 de maio amanhã, começando por amanhã, processo civil, 17 de maio, processo civil, 18 de maio, processo civil mais informativo. Então eu peguei lá o informativo, que é o que eu vou falar com vocês um pouquinho hoje, o informativo 906 do STF. Peguei o 906, li inteiro, entendi quase nada. Beleza, eu sigo no meu cronograma. Então, dia 19 tá lá, processo civil mais questões, 20 civil, e vou seguindo o meu cronograma. Quando eu chegar no dia 25 de maio, pelo meu cronograma, tá lá, penal mais informativo. Eu vou pegar o informativo 905.
5, o anterior do STF. Eu vou descendo, eu começo do mais recente e vou descendo para os mais antigos, tá? De quanto tempo para cá? Eu sugiro que vocês peguem de 1 ano para cá. E aí vem a dica que tem nos 2 sites que vocês podem pegar. Tanto no STF como no STJ, eles têm um livrinho de informativos do ano anterior. Então, se vocês entrarem lá no STJ, vai estar assim, ó, informativo organizado por ramo do direito, ou informativo do ano de 2019. Você baixa aquilo ali e vai descendo. Você vai pegando pelos informativos mais recentes e indo para os mais antigos. Tá? No STF tem lá livros informativos, e aí nele tem de 2019, 2018, 2017, você vai descendo, vai indo para trás. O que acontece? Você vai vendo também que os informativos, eles vão se repetir. Então, daqui a pouco, você está lendo uma coisa que já foi repetido lá. E o que acontece com isso? Isso já é a sua revisão. Você já está revisando tanto a jurisprudência, como a doutrina, como a lei, porque qual é a base de uma decisão judicial que está sendo colocada ali num determinado informativo? É a lei, a doutrina e a jurisprudência anterior àquela. Então, quando você faz estudo de informativo, você já está estudando esses 3. E olha, o examinador, por outro lado, ele vai em cima dos informativos mais até do que nas ementas, porque qual é a diferença? A ementa, ela é elaborada pelo relator. Então, o relator de um determinado julgado, de um determinado acórdão, ele vai ementar aquilo ali com o que lhe pareceu mais interessante. O informativo não. Ele é feito por servidores daquele tribunal que não são vinculados àquele relator e que tem uma visão, muitas vezes, mais importante, mais assim... vamos colocar assim, do que é para aquele servidor mais importante sobre aquele acórdão, aquela decisão. E o muito interessante, essa galera que é responsável de fazer informativo é a galera que mais passa em concurso. Então é o pessoal que está estudando para concurso também. E eles sabem colocar isso no informativo de uma forma interessante para ser cobrada no concurso. Presta atenção nisso. Às vezes eles colocam um princípio ali que é muito importante para concurso, um artigo de lei que é muito importante para concurso. Então você vai progredindo, repetindo aquele estudo e sem desistir, tá? Tá difícil, não entendi. Ok, segue o fluxo, continua, porque se você parar o seu cronograma para ficar em dúvida no informativo e for estudar aquilo dali, você não evolui lá nos informativos e você acaba prejudicando o seu cronograma, certo? Deu para entender? Então, cadastra no site, pega daqui para frente. Se quiser utilizar esses sites que fazem resumos do informativo, tudo bem, é uma possibilidade também, mas não é obrigatório, você pode fazer isso daí por meio do seu e-mail mesmo. E aí você pega, se você está começando esse estudo, você pega e baixa o informativo do ano anterior e vai descendo. Até quanto tempo? Quanto der, gente. Se você conseguir estudar de 2 anos até, tá ok. Mas 1 ano é uma quantidade ideal, tá bom? Então, o que eu sugiro? Tenta 2018 pra cá. E aí, pra frente, você vai colocando em ordem e nunca mais, até passar no concurso, nunca mais deixa de estudar o informativo quando ele saiu. Saiu o informativo, você estudou o informativo. Saiu mais um, você estudou aquele outro. Então, olha só, eu fiz uma... Ah, tá. Áudio e aula, me pediram para repetir isso daqui. Então, vamos... Acho que foi a Sandra. Vamos repetir isso daqui. Informativo em áudio tem Agora eu esqueci o nome, eu até sigo aqui, mas eu vou colocar depois para vocês nos stories. Se vocês procurarem lá no Spotify informativo, vocês vão achar. Então tem uma menina aqui que faz um trabalho muito legal, que é um podcast de informativos. Então ela pega o informativo e ela lê esse informativo, você pode ficar ouvindo. Então você vai fazer meia hora de aeróbio, eu até tô com o meu aeróbio para fazer meia hora aqui, duvido que eu vá fazer hoje, né? Enfim, você vai fazer meia hora de aeróbio, bota o fone, fica ouvindo
ouvindo o informativo. Faz que nem eu disse, que eu fazia muito isso aqui, bota na hora de dormir, vai dormir ouvindo o informativo, vai que a gente aprende dormindo, né? Na época que eu fazia concurso, eu li um negócio desse de que a gente aprende dormindo, e eu só dormia ouvindo a minha própria voz. Eu gravava lei seca, a minha própria voz, e depois eu ficava ouvindo a minha voz para dormir. Se eu aprendi ou não, não sei, mas que eu colocava, né? Nessa época aí, gente, a gente atira para tudo quanto é lado. Aula, o que eu indiquei aqui de aula? No Gran Cursos, se vocês colocarem lá no canal do YouTube do Gran Cursos e ativarem a notificação, eles estão fazendo aulas gratuitas de informativo. Então, se você tem muita dificuldade para começar, ou se você tá cansado, se você gosta de aula, assiste algumas, vê como que é, vê o que o professor tá te chamando a atenção ali. E aí eu peguei aqui um exemplo de um informativo, que é o informativo 906, do STF, que tem um julgado interessante sobre a questão da condução coercitiva. O que acontece com relação à condução coercitiva? Aliás, esse tema eu vou abordar com detalhes, até com vídeo, na imersão que eu vou fazer no sábado agora. É presencial, então é só para quem está em Brasília. No sábado, lá naquele prédio lindo que é o edifício Ion, que fica ali no início da Asa Norte, pelo IAD. Então, o IAD Concurso, se vocês olharem aí o site deles ou o Instagram deles, tem o link para se inscrever. Eu vou falar sobre prisões, tudo de prisões, a começar pela questão das modalidades de prisão, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, chegando também nas medidas cautelares alternativas da prisão. Vamos falar sobre o caso Temer, vamos falar sobre o caso da condução coercitiva. A condução coercitiva, ela existe desde sempre no processo penal, desde sempre. Então, ela é uma previsão normativa, uma previsão do Código de Processo Penal, e ela existe para a testemunha, o indiciado, o acusado, que não compareceu, foi intimado e não compareceu na audiência, seja na fase da instrução, uma audiência mesmo, seja para ser ouvido perante o delegado na fase investigativa. Só que, com a introdução das medidas cautelares alternativas à prisão, começou-se a utilizar a condução coercitiva para substituir a prisão temporária ou a prisão preventiva. E a gente viu isso aí no caso do Lula, no caso de alguns deputados federais famosos, essa utilização da condução coercitiva. Qual era o argumento dos juízes? Olha, se o juiz pode o mais, que é prender, o juiz pode também o menos, que é conduzir coercitivamente como uma medida alternativa à prisão. O que o STF veio e decidiu e noticiou no informativo de forma mais interessante do que na própria ementa? Daí a importância da gente estudar o informativo. O STF entendeu que o juiz criminal não tem poder geral de cautela. O juiz criminal, diferentemente do juiz cível, ele está adstrito a uma legalidade estrita. Então, as medidas cautelares, elas constituem um rol taxativo. O juiz não pode inventar, não pode criar outras medidas alternativas. E com base nisso, o Supremo reconheceu a não recepção do artigo que prevê a condução coercitiva na expressão para o interrogatório. Então, ainda existe a condução coercitiva? Existe, mas ela é para testemunhas, ela é para ser ouvido em audiência e não para o réu. Porque com relação ao réu especificamente, nós temos uma coisa chamada direito ao silêncio e direito à não incriminação. Logo, o que o STF entendeu? Que se o réu, ele tem esse direito de não se incriminar e ele tem o direito ao silêncio, ele não pode ser conduzido coercitivamente para o interrogatório. Com isso, o STF deu uma prevalência maior, presta atenção, ao interrogatório como meio de defesa. E dando essa prevalência maior da natureza jurídica do interrogatório como meio de defesa e não como meio de prova, ele é também meio de prova, mas prevalece a sua natureza jurídica de meio de defesa, o réu ou o indiciado não pode ser obrigado a comparecer para esse ato. Logo, ele não poderá ser conduzido coercitivamente
para esse ato do interrogatório, seja em juízo, seja fora dele. Então, olha, se você tem tempo de assistir o julgamento, que foi belíssimo, né? Então, a gente teve, assim, o voto do ministro Celso de Mello foi uma coisa, assim, fabulosa. O voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi num sentido um pouco diferente, mas também foi fabuloso. Se a gente tem a possibilidade de assistir isso daí, fantástico, é uma aula realmente de direito. Mas se a gente não tem, a gente consegue ler o informativo e obter o que tem de mais importante e interessante, o que vai provavelmente cair no concurso. Lá no voto do Alexandre de Moraes, ele falou de uma teoria, digamos assim, que eu não tinha ouvido falar com essa expressão e que eu tô com uma impressão de que isso vai cair muito em concurso. Então presta atenção, lá na imersão eu vou tratar com muito detalhe disso daí. Mas ele fala do diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado. Olha que interessante, uma teoria do diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que o processo penal, ele precisa propiciar, ele precisa viabilizar esse diálogo entre o indivíduo que está sendo investigado ou acusado e o Estado. E esse diálogo ele tem que ser equitativo, no mesmo patamar. Ele não pode ser separado. O Estado não pode ter mais poder do que o indivíduo e nem o indivíduo mais direito do que o Estado. Então, esses direitos, tanto do Estado como do indivíduo, eles devem ser harmonizados pelo processo penal. E daí, a partir dessa fórmula, ele diz então que o Estado não pode usar de meios arbitrários para afastar o caráter voluntário da manifestação do acusado. Então, não cabe conduzir coercitivamente um acusado, tirando dele essa voluntariedade para que ele fale. Então, olha que teoria interessante. E isso a gente consegue obter lendo o informativo. Daí a importância. Tem teorias, essas teorias com nomes novos aí, muitas delas foram obtidas a partir de votos de ministros, tá? Então, a gente tem ministros aí que gostam muito de trazer a teoria da jurisprudência alemã. A gente tem outros que gostam muito de trazer coisas dos Estados Unidos. Isso às vezes vira até lei, né? Então a gente tem ali teoria da mancha diluída, da tinta diluída lá no processo penal também, que veio de uma citação de um ministro e acabou virando lei. A gente tem isso lá no artigo 157, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Então, a importância dos informativos é tremenda. Quando a gente vai progredindo no concurso, indo para as fases discursiva, fase oral, você ter essa base de informativo, você está à frente de muitos candidatos. Então, eu recomendo demais. Qual a quantidade de informativo? Então, eu falei de um ano para cá, para a gente estudar, e aí eu dou a segunda dica, uma vez por semana. Não precisa estudar informativo mais do que isso, já que uma prova objetiva, ela está centrada muito mais na lei. Então, esse cronograma que eu coloquei para vocês aí, ó, que vai ficar ao contrário, porque é selfie, né? Mas tá no feed bonitinho para vocês. Esse cronograma que eu coloquei todo em cima de legislação. Então, com exceção de humanística, que você não tem legislação sobre filosofia e sobre sociologia, e aí você vai precisar de algum livro de suporte aí, com exceção de humanística, todas as demais matérias devem ser focadas na legislação. Então, quando eu coloco processo civil, dia de estudar processo civil, é você pegar o conteúdo do edital, que muitas vezes é feita com base especificamente no código, e estudar a lei seca. Posso estudar a doutrina? Vai depender do seu tempo. Então, se você tem muito tempo para estudar por dia, pode estudar a doutrina, excelente. Se não, se você tem essa média que eu coloco ali de 3 horas por dia para estudar, é o foco na legislação, tá, gente? E aí você pode repetir, ler mais de uma vez um determinado código. Na semana anterior, eu propositalmente não coloquei nada no cronograma, porque é aquela semana da leitura intensiva e de revisão da legislação, tá? Então, gente, leitura de informativo, pra gente resumir essa live e já terminando. Leitura de informativo. Primeira coisa,
continue lendo mesmo sem entender. Vai chegar o momento que você vai começar a entender o informativo inteiro e vai ser o momento em que você está passando nos concursos. Segunda coisa, periodicidade da leitura de informativo. Uma vez por semana é suficiente. Terceira coisa, de quanto tempo para cá eu devo ler o informativo? De 1 ano para cá. No mínimo, se conseguir ler mais do que isso, melhor ainda. Quarta coisa, leitura de informativo direto no site ou por meio de sites que não sejam dos tribunais. A sua escolha. Eu, Geilza, prefiro direto na fonte, direto no STF e STJ. E aí, quinta coisa, que tribunais? Os tribunais superiores, STF e STJ. Ficou mais ou menos claro, pessoal? Alguma perguntinha aí de última hora? Eu tentei responder todas que me mandaram lá na caixinha, né? Mas espero que vocês tenham conseguido entender. Ah, tá. Tem repetitivo importante que é de 2015. Tem. O máximo que você conseguir ir para trás, melhor, tá? Então, eu tô colocando aqui de 1 ano para cá como mínimo. O máximo que você conseguir ir, melhor. Aliás, estudo de repetitivo é super importante também. Aí você pode pegar os repetitivos separados no próprio site também. Você pode ir vendo isso pelos informativos que eles vão mencionando o repetitivo também. Então, você vai estudando assim. E aí eu digo, revisão. Todo mundo me pergunta, qual a periodicidade de revisão? Olha, o pessoal está indicando muito aquela fórmula de 3, 7, 21. Eu não fazia, até porque na minha época não era tudo tão esquematizado como hoje. Como que eu reprovava? Eu estudei 5 anos, gente. Toda vez que eu reprovava, eu revisava. Então, minha revisão era de reprovação. Então, eu reprovava num concurso, eu ia ter que estudar de novo, e aí era já a minha revisão. Quando eu ia ler o informativo, era uma revisão, porque se eu não entendesse alguma coisa, eu já via que era por causa da falha do meu estudo. Quando eu fazia questões e fazia simulados, eu já ia revisando também, vendo o que eu estava errando. Vale a pena resumir informativos? Perguntinha aqui, só para a gente encerrar. Vale a pena fazer resumo do informativo? Aí, eu acho que não vale, tá? Eu nunca fiz resumo de informativo, e olha que eu sou a rainha do resumo. Eu vou fazer uma livezinha, eu preciso fazer resumo, eu preciso escrever tudo. A pessoa é meio limitada, deve ser, porque eu não consigo fazer nada sem anotar, sem fazer meus apontamentos. Então, mas para informativo eu sinceramente não recomendo, tá? Não recomendo por quê? Porque os informativos, eles têm uma periodicidade grande. Então, você só lendo e ele vai se repetindo, você já consegue pegar isso daí. Qual o canal do iTunes de informativos? Eu vou postar aqui nos stories, tá, gente? Vou postar aqui no stories porque eu não lembro de cor. Bom, algum curso online para indicar? Gente, eu indico o que eu conheço. Então, assim, os cursos que eu conheço, que eu já assisto, tanto as minhas aulas como de outros professores, atualmente online, são os do IAD, que eu inclusive tenho assistido algumas aulas aqui do professor Ilmar, já assisti aulas do professor Renato Castro, então eu sei da qualidade e eu sei especialmente da dedicação da Carla Patrícia em relação ao curso, e o Gran Cursos, que agora lançou todos esses cursos aí para as carreiras jurídicas e que eles são extremamente comprometidos também. Então, esses dois, eu tenho acompanhado aulas de outros professores, tenho visto, então, o professor Renato Borelli, já assisti várias aulas dele, já assisti aulas do professor Paulo Afonso, da professora Francisca Daniele. Então, eu sei como que o curso vem sendo construído, são os que eu indico. Eu não posso indicar curso que eu não consegui ver nada, não assisti nada, tá bom? Aí, pessoal, deixa eu ver aqui, comparecimento, tarará. Para quem está na oral, qual a frequência recomendada para informativo? Para a gente encerrar essa questão, o que tiver de questão depois disso, coloca para mim na caixinha, gente, que eu vou gravando videozinhos e respondendo, tá bom? Gente, para a prova oral, eu acredito que você já está muito bem. A pessoa, para chegar numa prova oral, ela
ela já está 99% aprovado. Então, assim, continua nessa frequência do informativo uma vez por semana. Eu tenho certeza que você já tem uma base legal de informativo e continua nessa frequência de uma vez por semana. Prova oral, eu assisto muitas, eu gosto de assistir prova oral, e aí eu pergunto, eu falo para vocês, prova oral informativo despenca, tá? Os examinadores vão com o informativo na mão, inclusive, tá bom, gente? Eu tô vendo aqui algumas outras perguntas, não vou conseguir responder agora, tá? Mas eu vou tentar sempre responder aqui as perguntinhas. Sou professora do Gran Curso para Magistratura? Sim, Kívia. Kívia, a gente se fala quase todo dia, né? Tem um pessoal aqui que a gente todo dia troca mensagens aí diretas. No Gran Cursos eu dou aula no módulo da Magistratura e Ministério Público e dou também no módulo de Advocacia Pública. Você pode procurar no site do Gran Cursos pelo professor que você encontra os cursos que eu dou aula, tá bom? Então são os 2 cursos online que eu tô dando aula atualmente, fora dos presenciais que eu dou aulas também. Se inscrevam na imersão de sábado, eu coloquei o link no Stories, é muito barata, é uma média aí de R$100 para você ter um dia inteiro de aula de prisão. Vai com um caderno na mão, você vai escrever umas 20 páginas e você não estuda mais prisão, gente, porque eu estou esmiuçando absolutamente tudo de prisão para esse dia. Não vai deixar para a última hora, que eu não sei nem quantas vagas que ainda tem, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia, obrigada por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês, por ouvirem, interagirem, e a gente se encontra de novo semana que vem. Beijão para vocês, até mais.